Hoje é dia de reagir ao maior fã do Paulo Freire que a gente tem no YouTube brasileiro. Porque a interação com o diferente torna a gente acrítico. A gente perde a capacidade de perceber os nossos próprios erros, nossas próprias inconsistências. Quem falou isso não foi eu, não, foi Paulo Freire. Porque afinal o método Paulo Freire só enriquece e engrandece a nossa educação brasileira desde quando ele foi criado, não é mesmo? Então bora para esse react. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Moline Silva, você tá no canal da Molines Studios e seja bem-vindo a mais esse vídeo que demorou para sair, eu estava com alguns probleminhas e como vocês estão vendo, a gente vai fazer um react aqui direto da TV porque eu tentei essa semana, configurar o OBS de tudo quanto é jeito e tava dando uns problemas, o vídeo tava dando delay, eu não sei o que estava acontecendo, tentei arrumar de tudo quanto é jeito e não deu certo. Então a gente vai reagir aqui ao Pablo do Quatro Coisas sobre o vídeo que ele fala do Coração de Ferro e eu vou fazer esse react a lá Nando Moura mesmo, aqui filmando a tela do computador. E o Pablo, ele é um cara que eu já acompanho ele há um tempo, o canal dele ele é bem legal. Só que o Pablo ele tem, né, Pablito? Você tem umas coisas assim que você passa um pano desgranhento para umas coisas que não precisa, sabe? E eu sei por que você faz isso, é para agradar a turminha, que foi a turminha que te colocou onde você tá. Eu não assisti esse vídeo ainda, vamos assistir aqui e vamos ver o que ele tá falando desse vídeo, beleza? A gente tá falando de Coração de Ferro, né, que é uma série que até então já saiu agora o 6º episódio, eu já assisti tudo. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu não queria gravar sobre essa série e é justamente por isso que esse não é um Molines Review. Eu deixo o review pra quem tem paciência de gravar sobre essa porcaria aqui, beleza? E falando em séries ruins, em histórias ruins, se você quer uma história boa, se você gosta de ler e quer conhecer uma história boa, eu te convido a conhecer os meus livros no meu Instagram que eu tô deixando aqui embaixo, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Você pode me chamar no direct, a gente conversa, eu te passo os valores, te passo como é que faz, como é que funciona a entrega, em quanto tempo chega, beleza? E a gente vai conversando. O confinamento eu não tenho aqui, mas eu tenho Pandemia dos Carniceiros, porque graças a Deus já vendi todo o confinamento, né? Mas eu tenho o Pandemia dos Carniceiros, beleza? Que é uma história de zumbi que se passa no Brasil, beleza? Com 2 jovens adultos ali. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu fiz com muito carinho e é uma história boa, tá gente? Eu não tô falando por mim, eu tô falando por quem leu e me passou o feedback, beleza? Então se você quiser conhecer Pandemia dos Carniceiros e Confinamento no meu Instagram, também vou deixar o Pix aí na tela se você quiser ser um patrocinador indireto aí do canal, quiser apoiar esse canal aqui com qualquer valor, seja baixo, seja alto, o que vier na sua cabeça aí, o que você considerar que é pertinente para o que você assistir aqui nesse vídeo, você pode fazer a sua doação nesse Pix também. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, beleza? Se tiver o botão hypar, dá um hypar aí embaixo também, fechou? Então, bora começar. Vamos lá, Pablito, vamos lá assistir esse vídeo aí. E Riri Williams, a Coração de Ferro, está desrespeitando o legado do Sr. Stark? É o que estão falando por aí na internet, estamos reclamando, depois a gente analisa isso aí. Olá, cidade de consumo. Bom, não é o que estão falando na internet, ela realmente está desrespeitando. A série como um todo, que já acabou, né? Já acabou. No momento que estou gravando esse vídeo, já lançou o 6º episódio, ela desrespeitou completamente o legado do Tony Stark, beleza? Então não é o que estão falando, é o que de fato aconteceu. Olá, estamos de volta, bora falar de Coração de Ferro, essa série da Marvel que acaba de estrear. Fiz aqui já a crítica dos 3 primeiros episódios. É uma série que ficou guardada 3 anos praticamente, já foi filmada há muito tempo, tava na gaveta, não lança, não sai. E agora a Marvel resolveu desovar aí a série no público. Um lança ou não lança, um sai, não sai, e na minha opinião não deveria ter sido lançada, tá? Ainda mais no momento agora que a Disney, Marvel Disney, tá tentando se recuperar da porcaria que ela fez em cima da cultura woke, né? Meio fora de época, meio fora de tempo, porque ela fala de assuntos que já estão meio superados na Marvel. E está sendo tratada como uma série absolutamente paralela ao universo Marvel. Mas ela cita ainda algumas relações. Não, pera aí. Então vamos lá. Está sendo tratado como uma série, uma produção paralela, entre aspas. Porque até então, eu espero realmente que não tenha, tá? Mas se lançarem uma série dos Jovens Vingadores mais pra frente,
eu duvido que a Coração de Ferro não vai aparecer. E até então, todos os personagens de Jovens Vingadores que apareceram nas produções do MCU, eles estão dentro do universo 1610, eles estão dentro do MCU, que é o mesmo universo lá de Ultimato, de Guerra Infinita, esse universo que todo mundo já conhece. Então assim, eu não entendi o que ele quer dizer com ser uma série, uma produção paralela aos eventos, mas não é, tá? Então, assim, é uma série que está inserida dentro do MCU, é na mesma linha do MCU. Ela não é um universo à parte, ela não é, assim, mas ela não faz ligação com nenhum outro evento que aconteceu no MCU. Faz ligação com o Homem de Ferro. Tem o filho do Obadiah Stane lá na série. Então, assim, eu não sei o que ele quer dizer, mas, ao meu ver, não é isso não. Principalmente com o primeiro Homem de Ferro. Tem várias relações com o primeiro Homem de Ferro em... Aí ele mesmo já se contradiz. Então não é paralela. Ela faz parte do MCU. Em um filme de 15 anos atrás, né? É tipo o Capitão América, que tem relação com o Incrível Hulk, também de 2008, e é 2025. Então é mais ou menos isso. São referências já datadas e que nem fazem muito sentido, mas beleza, estão lá. Mas agora, essa referência, que é Tony Stark, não poderia deixar de estar lá, porque o projeto Coração de Ferro, ele é feito espelho das armaduras Stark, da tecnologia Stark. Até onde eu pesquisei, até onde eu entendi, não há uma cópia direta. Como, por exemplo, as asas do Abutre foram feitas copiando engenharia reversa da tecnologia Cheetah. O que é uma completa burrice, porque assim, não é uma cópia direta dos eventos que aconteceram no Homem de Ferro, das armaduras dele, da tecnologia dele, realmente não é. A série não apresenta a Riri Williams dessa forma. Ela até tenta ali no começo, tem uma armadura lá na faculdade lá, que ela inclusive de super-heroína não tem nada, porque ela rouba a armadura. Então até tem uma coisinha ali e tal. Eles tentaram forçar alguma coisa ali no Pantera Negra 2, mas assim, não tem nada direto mesmo. E é uma burrice, porque vamos considerar que é o que aconteceu de fato, que a Disney, Marvel Disney, ela fez essa série pensando na diversidade. Uma personagem negra que se torna super-heroína, porque não é o que ela se tornou aqui na série até o 6º episódio, que foi o último dessa temporada, espero que não tenha mais temporadas, como uma mulher negra. Você percebe a diversidade aí, que é o que eles gostam de colocar ali nas séries, nas produções da Marvel nos últimos tempos. Eles forçar essa diversidade, né? Cara, por que não colocaram Máquina de Combate? É um cara negro, tem a série da Guerra... Não lembro se era série ou filme, acho que ficou essa incógnita, né? Se ia ser uma série ou um filme. O Máquina de Combate, cara, com Guerra das Armaduras, seria coisa que teria ligação direta com o Homem de Ferro, sem ser o próprio Homem de Ferro. Um personagem negro, um ator negro, teria diversidade. Eu não consigo entender por que eles decidiram fazer a Coração de Ferro, velho. Então, assim, é muito complicado de entender essas coisas, sabe? A Coração de Ferro não, parece que a Ridley só olhou e falou assim, deve ser assim que funciona. E tá na tentativa e erro com as peças lá da garagem pra fazer uma armadura tipo Stark. Quando ela vai pra Wakanda, que ela desenvolve a armadura inteira, ali pode até ter alguma coisa que os Wakanda... Olha esta porcaria aqui, velho. É uma mistura de Tokusatsu, uma mistura de Power Rangers com o Deoxys do Pokémon. Isso aqui tava em Pantera Negra 2. E vou falar, vocês percebem que mesmo por foto, o CGI tá uma porcaria. De tudo que a série da Coração de Ferro fez, isso eu tenho que elogiar. O CGI dessa série, parece que eles investiram um orçamento altíssimo. Eles tiveram paciência de trabalhar nesse CGI, porque o CGI do primeiro episódio ao penúltimo está perfeito. Qual que é o problema? Além de todo o problema da série, né? Quando chega no último episódio, que é a armadura principal dela ali, o CGI cai e fica uma porcaria, cara. Você percebe um fogo falso, você percebe a armadura dela, a textura falsa, sabe? Fica um CGI bem ruinzinho, algumas cenas assim meio distorcidas, sabe? Eu lembro que eu tive esse problema com fogo também em WandaVision, quando os dois Visões estão lutando e aí o Visão branco joga o Visão que a Wanda criou lá numa casa, num caminhão, sei lá, e pega fogo no caminhão, e aí depois o Visão sai desse caminhão com fogo subindo. Aquele CGI foi prejudicado da mesma forma que o CGI do último episódio dessa série. Então assim, eu não consegui entender, porque eles tiveram tempo para trabalhar isso. Eles trabalharam do primeiro ao penúltimo episódio um CGI
bem feito, e no último episódio eles colocaram o CGI, eles deixaram o CGI podre, sabe? Thanos trocaram de tecnologia com a Stark Industries nos últimos anos, mas talvez ele tenha tido alguma influência. Mas não há, canonicamente, eu vou falar de canon mais uma vez daqui a pouco, nenhuma ajuda da Stark Industries no projeto da Coração de Ferro. De Wakanda, sim, mas da Stark Industries, não. E essas duas falas estão chamando muita atenção e frustrando e enraivecendo alguns fãs, a fanbase do Homem de Ferro. Tá, só um detalhe. Não é a fanbase do Homem de Ferro que tá sendo enraivecida aqui com as falas que tem na série. São os fãs da Marvel, são os fãs do MCU. Não é um grupinho minoritário ali que é só um grupinho fã do Homem de Ferro. Não, todo mundo que gostou da fase 1, 2 e 3 e algumas coisas da fase 4 e 5 até agora é que tá ficando puto com essa série. Porque de fato, ele vai falar mais pra frente, mas é ridículo o que fizeram com o Homem de Ferro aqui. O que estão tentando, não vão conseguir, mas o que estão tentando transformar o Homem de Ferro aqui. Então assim, não é a fanbase do Homem de Ferro. São os fãs do MCU no geral. Você vê como nas entrelinhas ele tenta manipular a sua cabeça, sabe? Ela fala que ela quer ser maior do que Steve Jobs. Ela quer ser maior que Bill Gates. Ela quer ser maior que Tony Stark. É um complexo de inferioridade sem tamanho que essa personagem tem, e ela já começa assim. Ela já começa antipática. Então, cara, é muito ruim, é muito ridículo. Ali já a galera já ficou, eita. Tô reclamando desse personagem só porque ela tem uma armadura. Porra, eita. Aí, depois ela fala assim, o Stark só fez as armaduras do Homem de Ferro porque ele era bilionário. Não é brincadeira. Pra quem não assistiu a série porque viu as opiniões das pessoas na internet e realmente não quer, ela realmente fala com todas as letras isso. Ele só construiu as armaduras dele porque ele era bilionário. E tem um bando de idiota retardado no Twitter e na internet no geral repetindo isso, que é verdade, ele só fez por causa disso. Por isso que ele é Homem de Ferro, então precisa de dinheiro também. Tá, eu ia falar uma coisa, mas eu vou deixar mais pra frente. Isso também é editora. Porque nas duas falas ela não reconhece a genialidade do Sr. Stark. E mais ainda, o que ele significou para a humanidade. O cara simplesmente salvou o universo na Guerra Infinita. Mas ele só criou as armaduras porque ele é bilionário. Ele só é quem ele é porque ele é bilionário. E aí fica a história, não, a personagem não presta porque ela falou essas duas coisas que xingam o Sr. Stark. Se fosse isso, Pablito. Se fosse isso, cara, seria o menor dos problemas. Se esse fosse o único problema dessa série. Ai. E eu fico me lembrando, cá com meus botões, como reclamaram do Peter Parker. Reclamaram do Peter Parker, um monte, não, puxa saco do Sr. Stark, lamba o chão que o Tony Stark vomitou quando tava bêbado. Não, mas peraí. Ele tá fazendo uma comparação completamente estúpida. E eu não tô dizendo que o Pablo é estúpido. Tá, Pablo? Se você estiver vendo esse vídeo, que eu duvido, eu não tô dizendo que você é estúpido. Mas essa comparação que você fez é totalmente estúpida. O que os fãs reclamavam do Peter Parker não tem nada a ver com ele ser puxa-saco do Homem de Ferro. Não era esse o problema. O problema é que o Homem de Ferro ele foi colocado nos filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland, para ser um substituto, entre aspas, do Tio Ben, que é a figura do mentor. O Peter Parker, ele precisa dessa figura, desse mentor, dessa figura paterna dele, para aprender a amadurecer, para crescer como personagem. Por quê? Porque o Peter Parker era um nerd, que sofria bullying na escola, apanhava de todo mundo, não se dava bem nos esportes, não conseguia ficar com a garota que ele gostava. Aí ele ganha os poderes, ele ganha uma forma de lidar com o bullying que ele sofria na escola de forma melhor. Ele, de fato, por algumas vezes, por algumas HQs, ele tenta resolver o problema dele na escola ali com os valentões, utilizando os poderes dele. Só que ele não deve fazer isso.
Porque aí é que entra a figura do Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que se o Tio Ben só fala isso pra ele, não funciona. O Tio Ben precisa morrer. E quando ele morre, o Peter Parker entende. No Tom Holland, não tinha isso. Só tinha ele ficando atrás do Tony Stark o tempo todo. E o Tony Stark nunca morria, nunca acontecia nada, ele nunca aprendia com os erros dele. Quando o Tony Stark morreu, que chegou no segundo filme ali, o Homem-Aranha ele não crescia por si só, né? Ele não crescia, porque assim, com o Tio Ben, o Homem-Aranha ele cresce por si só. Acontece a morte do Tio Ben ali, ele tem que se virar. A partir dali é você e você. O Tom Holland não foi assim. Ele tinha o Tony Stark o tempo inteiro em cima dele. Não é questão dele ser puxa-saco, é questão do personagem não amadurecer. Então a comparação aqui que você tá fazendo é completamente estúpida. Aí chega no segundo filme, que o Tony Stark já morreu, ele ganha um outro mentor, velho, que não precisava também, que era a bosta do mistério. E daí depois descobre que é um vilão, isso também não serve pra amadurecer. E sabe quando que ele vai amadurecer? No terceiro filme, quando a Tia May morre. Isso se no quarto filme eles mantiverem esse amadurecimento do personagem, né? Porque assim, como eu gravei pra vocês esses dias o vídeo do Justiceiro aí no Homem-Aranha, o Peter Parker por si só do Tom Holland, ele não se basta, ele sempre precisa de um Hulk, ele sempre precisa de um Homem de Ferro, de um Doutor Estranho, ele sempre precisa de alguém com ele. Ele não consegue se bastar. Esse é o problema do Homem de Ferro, não tem nada a ver com os problemas da Hayley Williams. Que são outra coisa. Uma coisa é você... E outra, mesmo que fosse esse o problema, uma coisa é você ser puxa-saco do Tony Stark, outra coisa é você reconhecer o valor que ele teve para aquele universo e admirar ele por aquilo e não querer ser como ele, mas querer ser uma versão sua, inspirada nele, o que é totalmente diferente. E isso eu digo que o Peter Parker ele fez bem feito. Porque a desculpa aqui da série é, o Tony Stark ele só conseguiu ser o Homem de Ferro porque ele só conseguiu ser o Homem de Ferro, quando fala isso, a simbologia, ele só conseguiu ser um super-herói por conta do dinheiro dele. Mas e o Homem-Aranha? Ele não tinha aquela armadura não, aquele traje fuleira dele? E mesmo assim ele fazia o que era preciso pra tentar salvar, até o Tony Stark aparecer, ele agia por conta própria. Então assim, não entendo isso, sabe? Não faz... como eu falei, é uma comparação estúpida demais, velho. Não faz o menor sentido essa comparação. Paga pau do Sr. Stark. Que cara chato. Cadê a personalidade do Peter Parker? Cadê a independência do Peter Parker? Aí chegou a personagem com personalidade de independência, que não paga pau pra Sr. Stark, que não bebe nada. A personalidade independente dela era ter o complexo de inferioridade que ela tinha. Assim, ter que rebaixar a imagem de outras pessoas que ela não chega nem aos pés, porque vamos combinar, essa porcaria dessa personagem não chega nem aos pés do que era o Tony Stark no negócio. Aí não, ela tem que rebaixar ele pra conseguir se engrandecer. Pera aí, né, mano? Vamos combinar, né? Pra ele, embora faça uma cópia Shopee do trabalho dele, realmente não há motivo pra pagar pau, pra ficar... Que como eu amo o Sr. Stark. Ela pode não amar o Sr. Stark, mesmo assim tá interessada nas armaduras. Fora que... Tá, ela pode estar interessada nas armaduras. Por quê? Se ela não gosta do Tony Stark, se ela acha que ele só se tornou, por que ela quer ter uma armadura igual a dele? Não faz o menor sentido. Cara, você não consegue entender isso, Pablo? Meu Deus, velho, 20, 30 anos de YouTube, sei lá quanto tempo você tá no YouTube, velho. Você não consegue entender um negócio desse? Quanto tempo faz você... Com todo respeito... Você é um cara já de idade, você deve ter entre seus 40 e 50 anos. Quanto tempo faz você acompanhar quadrinho, cara? Você não consegue entender uma coisa dessa? Tá de sacanagem, né, mano? Ou você não consegue raciocinar como deveria sobre esse assunto, ou você tá tentando fazer alguma coisa pra não perder sei lá, os benefícios que você tem aí de assistir filme antes dos outros. Que não tô desmerecendo, tá? Você fez por merecer isso daí. Você conquistou ao longo do seu trabalho, mas porra, pera aí, velho. Falar uma besteira dessa, velho. Hayley Williams é uma personagem com uma ética bastante duvidosa nesse momento do arco de personagem. Alô, Pat Jenkins, põe na tela. O arco do personagem da Coração de Ferro parte dessa menina obcecada com dinheiro para consumir essa bendita dessa armadura por motivos que a gente não conhece. Não conhece, e a série terminou, a gente ainda não conhece, tá? Não conhece e não existe. Porque o motivo dela é porque eu posso. E ela literalmente fala isso na série. Esse livro aqui, gente, Pandemia dos Carniceiros. A continuação dele, que é o que eu tô escrevendo agora, que eu já terminei, a gente só tá revisando. Ele tem um personagem que
Em um dado momento, o protagonista faz uma pergunta pra ele, e a resposta dele, inicialmente, quando eu estava escrevendo, era porque eu podia. Eu tirei isso. Eu tirei. Sabe por que eu tirei? Porque é uma resposta tosca, preguiçosa. E eu sabia que ia ficar uma bosta se eu deixasse aquilo ali. E é o que acontece aqui. Até então, esse vídeo aqui foi na semana passada, se eu não me engano. Eu acho que só tinha lançado 3 episódios. Então, na cabeça do Pablo, ele achava que isso daí seria respondido até o final da série. Só que ele já lançou o 6º episódio, o último, e a resposta para essa pergunta ainda continua porque eu posso. Inclusive, no último episódio ela responde isso. Você não admira o Tony Stark? Você acha que ele só conquistou as coisas por conta do dinheiro dele? Mas você quer uma armadura igual a dele, porque você pode. Você percebe o complexo de inferioridade que é... Mano, é ridículo, é muito ridículo. Não é pra ser o novo Tony Stark, que não é pra ser super-heroína. Ah, meu pai era fã do Tony Stark, mas eu não sou, beleza. Você tem o direito de ser fã de quem você quiser. Vamos combinar que isso é uma outra coisa da série, tá? Não tem nada a ver com o que ele tá falando aqui. Ah, é meu pai. Na verdade não é pai dela, é padrasto, mas tudo bem. Na cabeça de alguns pais quem cria, né? Não tô tirando o mérito dos padrastos bons aí, mas padrasto nunca vai ser pai, tá, gente? Isso eu tive que aprender isso da pior forma. Você pode amar o seu padrasto, ele pode te amar como um filho, mas a falta que você vai ter por não ter um pai biológico, seja por qualquer motivo que seja, é gritante. E talvez você só entenda isso se em alguma possibilidade você conseguir ter uma relação próxima com seu pai. Tô fugindo um pouco do assunto aqui, mas enfim. O que eu quero dizer? A família dela é também apresentada de forma ridícula aqui na série, velho. Como que uma mina sai de casa todo dia, sua filha sai de casa todo dia, ela volta tarde, ela chega em casa com o olho roxo e a sua mãe não tá nem aí. Ela pergunta, sua filha, a filha nega. Ah, não tá acontecendo nada não, mãe. Ah, tá bom então, amanhã a gente conversa. Aí no outro dia, de novo, ela não tá nem aí. Ela continua deixando a filha dela fazer as mesmas coisas. Ela continua deixando a filha dela esconder os segredos. A polícia vai na casa dela, que é outra cena ridícula também, porque ela roubou uma armadura e a polícia foi na casa dela por causa de um cara que tinha morrido, não porque ela roubou a armadura, tá ligado? A polícia nem descobriu uma armadura de bilhões de dólares. Os policiais nem descobriram que ela roubou essa armadura. Mas enfim, a polícia vai na casa dela porque um colega de trabalho dela morreu. A mãe dela não sabe por quê, ela não quer contar pra mãe dela e a mãe dela tá bom. Sem problema. Porra, velho. Pra que ela faz essas armaduras? Já foi perguntado umas 2, 3 vezes na série e ela não responde diretamente. Porque eu posso. Olha que eu posso. Mas tem mais aí. Eu acho que tem mais da motivação dela. E esse ato de eu faço tudo por dinheiro para construir o meu sonho, ela vai vendo que a coisa não é tão simples assim. Ó, lamento, mas você errou, Pablito. E assim, o problema não é errar, tá? O problema é que tava óbvio. A cultura woke, que eles estão criando as produções em volta dela, ela é muito óbvia. Porra, o Falcão e o Soldado Invernal, a série, lançou, eu já sabia o que ia acontecer até o último episódio. Eu cantei essa bola aqui pra vocês. Eu gravei sobre isso, gravei um Molinas Review. Eu falei, ó, no próximo episódio vai acontecer isso e aquilo. E não era vazamento. Eu tava especulando. E foi exatamente o que aconteceu. De tão óbvio que é. Se envolveu com criminosos. Trapaceou na faculdade. Agora, outra coisa ruim, velho. Olha a cara dessas porras aqui, velho. Isso aqui é o grupo da gangue dela, velho. Que porcaria é essa aqui, velho? É 2 minas que são... não sei se eu ainda posso usar essa palavra aqui, mas... lésbicas. São 2 minas e são chamadas de irmãos. É uma mina que, sei lá, velho, parece a Dona Florinda da Shopee. Se eu não me engano, o apelido dela é Palhaça. O outro é um trans de cabelo verde, que é um hacker. Agora você me responde, tinha como essa série dar certo? Cara, é óbvio que não tinha como dar certo isso aqui, velho. Foi expulso. Deixou o maluco morrer e agora tá tendo crise de pânico. E não é mentira, ela literalmente deixa um cara morrer, velho. Ela literalmente deixa um cara morrer. Na verdade, ela matou o cara, né? Ela podia ter salvado ele. Pô, que super heroína é essa, velho? Detalhe, ela não salva ninguém na série, tá? A série inteira é uma série de super-herói. Ela não salva ninguém na série. Ela não é uma anti-heroína, ela não é uma vilã. Ela é apresentada como uma possível super-heroína. Ela não salva ninguém, nenhum civil. Ela não salva ninguém. Ela não salva ninguém. Então ela fez uma cacetada de coisa errada. Isso vai bater na porta, isso vai gerar, ó, karma instantâneo. Sinto muito te desapontar, mas não foi isso que rolou, Fabrício.
E já começou. Já começou! Então eu tô achando a personagem muito legal. Porque essas nuances é o que a gente falou aqui. A personagem não tem nada demais, ela rouba, ela entra pra uma gangue, ela mata uma pessoa, ela não salva uma pessoa, ela rebaixa o personagem principal desse universo do MCU aí, meio, acho que eu falei mais cedo, eu falei 1610, né? O universo meio, mas ele tá achando super legal. Anteriormente, o Tocha Humana não pode ser mulherengo, porque isso aí é algo que pode dar cancelamento. Por que não? E vamos combinar, ele falou isso, o Tocha Humana não pode ser mulherengo, o que aconteceu em seguida, Fabrício? Você mesmo trouxe vídeo aí, que eu assisti, como eu falei, sou consumidor do seu canal. O que aconteceu? Lançaram um vídeo em seguida, onde o Tocha Humana está numa nave. Esse vídeo, inclusive, acho que na época ele não tinha sido lançado para todo mundo, ele foi só pra imprensa, se eu não me engano. Agora lançaram para todo mundo. Acho que só tem a versão em inglês, não sei se saiu a versão em português. Onde o Tocha Humana tá numa nave, atirando na surfista prateada, e ele vira e fala, nossa, ela é muito sexy, é muito difícil atirar numa mulher sexy, alguma coisa assim ele fala. Ou seja, voltou a ser mulherengo. Por que a Marvel voltou atrás? Logo em seguida da argumentação dele. Por que não? Porque o Tocha Humana não pode ter defeitos. Porque o Tocha Humana não pode ser chauvinista nesse. Porque ele é um super-herói, ele pode ter defeitos, afinal os defeitos dele engrandecem o personagem, né? Assim como o Tony Stark, assim como qualquer personagem. Os personagens eles precisam sofrer com base nos defeitos deles pra amadurecer. Minha irmã mesmo tava reclamando aqui pra mim agora, que ela tá lendo meu livro, você matou fulano, ciclano, não sei o que lá, e porra, velho. O personagem precisa amadurecer, velho. Mas uma coisa é você ter defeitos, outra coisa é você ser um criminoso. Outra coisa é você rebaixar o personagem principal do seu universo. Pera aí, né, mano? Egoísta, vaidoso. Por que não? Fica muito melhor. É lógico que fica melhor, mas não é um bandido. Mesma coisa pra Riri. Ela é uma vigarista do caramba. Ela não é uma vigarista, ela é uma bandida. Ela é uma criminosa. Ela não é uma vigarista. Uma criminosa que é apresentada como super-herói. Porque vamos combinar, por mais que seja meu personagem favorito da Marvel, o Justiceiro ele também é um criminoso do ponto de vista da lei. Ele mata as pessoas sem dó nem piedade. Ele mata criminosos sem dó nem piedade. Ele é um novo criminoso. Só que ele é um anti-herói, ele não é plantado como um herói. Ele mata pra proteger pessoas melhores que esses criminosos. Não é o caso dela aqui, velho. Porque ela só vê na vigarice o jeito de sair desse atoleiro que ela tá. A esperteza é a coragem do pobre. E lá, senhorito Pepper Potts, deixa eu trabalhar pra você. Ela não quer fazer isso. Não, pelo amor de Deus, velho. Ela quer independência. Você acha que ela se levasse a armadura lá pra estar aqui com a senhora que eu sei fazer? Ela ia fazer o trampo. Mas pera aí, velho. Aqui, o Tony Stark ele era um prodígio. Aqui, só que ele foi apresentado como um prodígio de forma orgânica, tá? Aqui, ela é apresentada como prodígio também. E ela não conseguiu, sendo uma prodígio, sendo inteligente pra caramba, conseguindo criar uma armadura, mesmo com falta de dinheiro, ela não conseguiu pensar em nenhuma alternativa a não ser roubar, a não ser virar uma criminosa. Propósito, essa armadura aqui tá bonita pra cacete, tá? Vou falar pra vocês, mano. Falei, o CGI, ele é bom. Até o penúltimo episódio, o CGI é bom. Tá? Embora toda a série seja uma porcaria, o CGI tá bom. E essa armadura é linda, ela deveria ter ficado com essa armadura do início ao fim. Mas ela não quer um trampo. Ela quer um negócio que ele não sabe ainda o que é. Então eu acho a personagem fascinante. Não sabe e nem ficou sabendo. Sério mesmo, eu acho a personagem fascinante por isso. E ele acha a personagem fascinante. A palavra é fascinante. Fascínio. Uma fixação, uma admiração. Como que você admira uma porcaria dessa, Pablo? Caramba, velho, quantos inscritos seu canal tem, mano? Você falar uma besteira dessa, velho. É minha opinião, beleza, sua opinião. Então tem a minha opinião que a sua opinião é uma bosta. Caramba, velho. Fascínio por essa personagem. Por isso, eu acho que esses defeitos, eles ajudam a construir essa personagem. Essa personalidade difícil, rebelde. Mesma coisa pro Tocha Humana. Por isso que eu fiquei do lado de quem reclamou naquela ocasião. Eu não quero uma outra Kamala Khan já tem.
que fica desenhando o Sr. Stark na parede porque é apaixonada pelo Sr. Stark. Não quero outra, cara, já tem. Eu não quero outra Kate Bishop, que aprende a atirar com arco e flecha porque é obcecada com a figura do Gavião Arqueiro. Pô, eu sinto muito, Pablito, mas os Jovens Vingadores, eles foram criados dessa forma, velho. São personagens que admiram os heróis maiores. Se você não quer isso, então cria personagens novos. Pra que usar um segundo Homem de Ferro que é a Coração de Ferro? Pra que usar um segundo Gavião Arqueiro que é a Kate Bishop? Pra que criar entre aspas, porque os poderes são totalmente diferentes, uma segunda Capitã Marvel que é a Miss Marvel? Porra, velho, não é difícil raciocinar uma coisa dessa, tá ligado? Os Jovens Vingadores, eles foram pensados dessa forma. Então é dessa forma que deveria ter sido feita. Se você não quer que um personagem admire outro, se você não quer que um personagem seja parecido com outro, então cria um personagem do zero. Cria um novo personagem. Mas não, você cria um personagem que detesta, porque a forma como ela fala, ela detesta o Tony Stark. Ah, meu pai admirava, mas eu não vejo motivo do meu pai admirar. Eu acho ridículo, ele só cria as armaduras porque ele é bilionário. Ela detesta o cara, mas ela quer uma armadura igual a do cara. Por quê? Acho que todo mundo aqui detesta o cara do bigodinho da Alemanha lá. Mas vocês queriam fazer o que ele fez também? Caramba, velho. Eu não quero outra, já tem duas. Pra que outra? Pra que todo membro dos Vingadores, novos Vingadores, vai ter que ser um paga-pau do personagem espelho? Porque ele é um personagem inspirado no que foi criado primeiro. Só por isso. Não é difícil de entender. Você não precisa. Eu quero saber onde essa série vai dar, como eu disse, tô achando essa série interessante. Muito melhor do que eu esperava. Achei que fosse um remendo de série. Pô, velho, se ela tá melhor do que você esperava, imagina o que você esperava, né? Tinha sobrado. Eu tô achando que tá legal. Então eu estou aqui defendendo os personagens falhos. Igual o Sr. Tony Stark, que também era um personagem cheio de defeitos. Até começar seu desenvolvimento pessoal. E antes que venham falar aqui nos comentários, mas ela falou que o Tony Stark só tem armadura porque é rico. Mas o Tony Stark construiu a armadura dele no Afeganistão, numa caverna. Beleza, meu querido. Mas, o que ele usou para construir essa armadura? Não foram os mísseis e as bombas Stark? Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna. Usando sucata. Usando sucata. Usando sucata. Eu sinto muito. Eu não sou o Tony Stark. E vamos lembrar que o Obadiah Stane, depois que o Homem de Ferro saiu da caverna lá, que ele já tava com a armadura mais nova e tal, ele tava tentando recriar o reator Ark, e ele era um milionário, não era? Ele era um bilionário, ele tinha uma empresa bilionária. Ele conseguiu recriar? Então peraí, então os poderes do Tony Stark não é ele ser bilionário, é o intelecto dele, é ele ser o prodígio. E mesmo que tivesse, que seu discurso tivesse alguma coisa minimamente racional, minimamente factual, se você pegasse o Tony Stark pobre e jogasse ele numa caverna cheia de metal lá, ele ia criar do mesmo jeito. Porque o poder dele era ser um prodígio. Então, cara, não faz o menor sentido. De altíssima tecnologia. Como é que as bombas existem? Com dinheiro de quem? O dinheiro de quem construiu a matéria-prima para ele fazer a... Se você desse um Fusca nível... acho que é Herbie, meu Fusca turbinado pra ele ia criar a armadura do mesmo jeito. Ele ia criar a armadura do mesmo jeito. Se ele tivesse a motivação necessária, que foi a motivação que ele teve ali na caverna, ele ia criar a armadura do mesmo jeito. Então, o seu argumento, que é o argumento que a maioria tá usando, que a maioria não, né? Esses lacrolas imundos estão usando no Twitter, não se qualifica. Não tem nada de factual nisso. A armadura, ó. A Willy fez a armadura de mulher de ferro dela com um pedaço de carro. Com um pedaço de carro. E aí, o que aconteceu depois? Ela tinha um carro nos 3 últimos episódios e ela construiu essa armadura de um dia pro outro. Ela não podia ter ido num ferro velho. Acho que não é caro comprar coisas de ferro velho, né? Se é que precisa comprar, não sei. Tô especulando aqui. De um dia pro outro? Mas ela teve ajuda do bairro. Mas peraí, velho, foi de um dia pro outro. Ela ainda tava com o roxo na cara lá de quando ela apanhou. Mano, se eu parasse aqui pra gravar... É que eu não quero fazer isso, velho. Eu não quero fazer isso, mano. Eu não quero... Essa série é muito ruim, velho. Eu não quero ter que assistir de novo. Mas se eu parasse pra pegar episódio por episódio e falar todos os defeitos dessa série, velho, ia estar ali pau a pau com She-Hulk, velho. She-Hulk, no nível de ser uma porcaria, é um 10. Coração de Ferro é um 9. 9,5. Tá tentando disputar ali com She-Hulk, velho. É uma coisa ou outra que salva. Pedaço de carro. Mrs. Stark.
só podia... Ele não construiu sua armadura, ele construiu um reator Ark. Ele literalmente construiu um reator Ark pra salvar a vida dele. Com a lataria desses mísseis. Só por dizer, quer levantar cano. Eu falei que eu vou falar de cano, eu vou falar de cano. Ah, mas nos quadrinhos a Riri Williams é apaixonada pelo Sr. Stark. Dane-se, Riri Williams virou Peter Parker no filme. O filme tem obrigação. Não, tudo bem, aqui ninguém tá falando de quadrinho, velho. Isso é uma coisa que... Isso eu concordo com o que ele fala. Os quadrinhos não tem... A série ela não tem obrigação de ser igual ao quadrinho. Agora tem uma questão. Olha o Tony Stark, olha o Homem de Ferro dos quadrinhos antes do filme ser lançado. Olha o Homem de Ferro dos filmes. Então o problema não é você criar adaptação, o problema é você fazer melhor. Se você quer fazer adaptação, ou você faz igual, ou você faz melhor. Esse é o problema que teve aí The Last of Us. Que graças a Deus, eu não tava gravando vídeo aqui pra vocês na época que saiu a última temporada aí de The Last of Us, porque eu ia surtar aqui. Então o problema não é fazer adaptação, o problema é fazer melhor. Guerra Civil é um filme que ficou bom, mas ele é muito inferior aos quadrinhos. Essa é a minha opinião, tá? O quadrinho de Guerra Civil, cara, é totalmente diferente. Muito melhor. Pra mim, eles nem precisavam ter feito um filme de Guerra Civil se fosse pra fazer daquele jeito. Mas ficou um filme bom, bem adaptado. Não é o caso aqui da Coração de Ferro. Os quadrinhos dela já são ruins. E isso eu não tô falando por mim, porque eu nunca li. Tô falando pela opinião da maioria na internet aí, que já leu. Os quadrinhos dela já são ruins e a série consegue ser pior. A galera que leu os quadrinhos tá falando que a série é pior. Então não tem obrigatoriedade de ser igual aos quadrinhos, realmente. Não acho que tem. Mas precisa ser no mínimo igual, no máximo melhor. Filme de cano de quadrinho nunca seguiu. Se fosse assim, Tony Stark tava criando uma armadura do Homem de Ferro no Vietnã. Que é isso aí que é o cano. Ou não é? Quem tinha criado o Ultron era o Hank Pym, não era o Tony Stark. Então o Tony Stark se deu muito melhor com esse negócio de cano aí do que os outros personagens. Muita coisa veio pra ele. Mas é isso aí que eu queria conversar com vocês. Não tem problema se você discordar, pode botar aqui sua opinião, não tem grilo nenhum. Nada do que eu falei aqui é um ataque pessoal ao Pablo. Eu tô, na verdade, falando sobre os argumentos que ele usou aqui no vídeo, cara. Não conheço o Pablo, não sei como é o Pablo pessoa. A imagem que ele me passou ali no debate Nerdolas versus Lacrosse foi uma imagem muito positiva. Com exceção da argumentação dele que foi tosca. Então, Pablo, se eu te ofendi aqui de alguma forma, me desculpa, não foi a minha intenção. A minha intenção aqui era atacar os seus argumentos. Novamente, o Pix tá aparecendo aí na tela, se você puder me ajudar, se você concorda com as minhas opiniões também, coloca aqui nos comentários também. Conheça meus livros no meu Instagram, também vou deixar aqui, como eu falei, embaixo. Curte esse vídeo, compartilha. E tá frio aí? Tá frio, se agasalha, hein, gente? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e falou. Mas ela falou que o Tony Stark só tem armadura porque é rico. O que ele usou pra construir essa armadura? Não foram os mísseis e as bombas Stark? Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna. Usando sucata. Usando sucata. Usando sucata. Eu sinto muito.